Olá, chegamos ao terceiro episódio sobre os transtornos alimentares no TEA. Como a nossa professora Rita Jordan já nos convenceu até aqui, este é de fato um tema crucial no autismo. E sem mais demora, vamos ver o que ela tem a nos dizer neste episódio. Muitas crianças, com autismo ou não, desenvolvem transtornos alimentares porque têm uma grande necessidade de assumir o controle das situações em que se encontram. Poucas situações se prestam tanto a esse exercício como as refeições. Em geral, as refeições são momentos em que os pais ou os profissionais se preocupam mais com a alimentação da criança do que ela própria. Nesses momentos, a criança pode sentir fortemente que sua vida está sendo controlada por outras pessoas e ela pode querer resistir e assumir o controle ela própria. Quando uma pessoa se recusa a comer, dificilmente aqueles que têm o controle sobre ela conseguem fazê-la comer. É quase impossível forçar alguém a se alimentar. Lembro-me de uma vez em que dei gelatina a um menino, pensando que ele não conseguiria ficar com uma porção de gelatina na boca por horas a fio, sem engolir, como fazia com a comida. Mas ele provou que isso é possível. Se a criança está determinada a não comer, é muito difícil mudar isso. As crianças aprendem que têm controle nessas situações e talvez seja por isso que usam esse artifício. O que temos que fazer é oferecer outras oportunidades em que elas possam exercer controle e esperar que isso ajude a reduzir essa necessidade na hora das refeições. É importante estabelecer um programa logo que a alimentação se torna um problema, para que a criança tenha uma dieta mais variada. Isso pode ser feito da mesma maneira como ensinamos muitas outras coisas no autismo. Por exemplo, podemos usar um sistema visual com cartões. Nosso objetivo é levar a criança a pedir comida em vez de ser pressionada a comer. Com isso, mudamos de uma situação em que o adulto tenta forçar a criança a comer para uma situação em que a criança pede a comida. Digamos que a criança só coma bolachas salgadas. Nós vamos usar os cartões, mas primeiramente temos que estabelecer quantas bolachas ela terá permissão para comer. O que temos de considerar é que se a criança comer apenas essa quantidade, isso deve ser o suficiente para mantê-la satisfeita por algum tempo. Digamos, por exemplo, que a quantidade adequada é de 10 bolachas. Ou seja, se a criança comer 10 bolachas e nada mais, ela deve ficar saciada por um tempo. Então, dispomos de 10 cartões com a ilustração de bolachas salgadas. Se tivermos uma criança que não come legumes, teremos também um cartão com a imagem de algum legume, por exemplo, de uma ervilha. Além disso, teremos mais alguns cartões extras com bolachas. Então, ensinamos a criança a nos entregar um cartão quando quiser comer uma bolacha e assim ela ganha a bolacha. Se acharmos que 10 é uma quantidade muito grande, podemos, por exemplo, partir as bolachas ao meio e dar um pedaço para cada cartão. Assim, 10 vezes a criança pode pedir e ganhar bolachas, e então ela chega ao cartão da ervilha. É provável que ela ainda queira mais bolachas. Vamos explicar que mais adiante ela poderá comer mais bolachas, mas precisa passar primeiro pelo cartão da ervilha. Se ela não quiser pedir a ervilha, nós guardamos os cartões extras de bolachas sem problema nenhum. Ela pode ir e a refeição está encerrada. Fazemos isso várias vezes. Queremos que ela coma o suficiente para podermos deixá-la ir quando chegar em 10. Se a quantidade que estabelecemos for muito confortável para a criança, talvez seja preciso reduzir o número, pois é importante que ela queira mais bolachas para ter que passar pelo cartão da ervilha. Uma vez que a criança aceita que ela precisa passar pela ervilha, ela costuma comê-la para ganhar as outras bolachas.
Seguimos assim por algum tempo e então podemos introduzir 2 ervilhas, ou talvez uma ervilha e um pedaço de cenoura, por exemplo. A questão fundamental é fazer com que a criança prove pequenas porções de alimentos diferentes para chegar ao ponto de conseguir escolher entre ervilha e cenoura. Não é bom forçar a criança a comer coisas das quais ela realmente não gosta, mas é importante para ela consumir alimentos de cada grupo vegetal. Gradualmente, vamos estruturando uma dieta mais variada. Quando se observa a dieta de algumas crianças com autismo, percebe-se que há uma perigosa deficiência de verdadeiros nutrientes. Também sabemos que a microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias benéficas que vivem no intestino, é bastante reduzida no autismo. Ela tem papel fundamental na nossa saúde, inclusive para a saúde mental. E muitas pessoas autistas apresentam uma microbiota intestinal extremamente pobre. Por esta razão, nos Estados Unidos, alguns pais realizam transplantes fecais em seus filhos. Microbiotas de outras pessoas são injetadas na criança, não como fezes, é claro, mas em forma de nutrientes. Em longo prazo, para o bem da integração social da criança autista, para o bem da sua saúde e da redução de comportamentos desafiadores, é importante impedir que a pessoa autista passe metade do tempo com fome, por não estar se alimentando adequadamente. É importante ajudá-la a ter uma dieta saudável. Com essas preciosas considerações e orientações da professora Rita Jordan, encerramos este conjunto de episódios sobre os transtornos alimentares. E a partir do próximo episódio, a professora Rita continuará abordando outros aspectos das comorbidades no autismo, como autismo com mutismo seletivo, com catatonia e psicoses, autismo com síndrome da evitação patológica, as demandas, autismo com epilepsia, autismo com cegueira ou deficiência visual e autismo com surdez. Como você pode ver, ainda há muito para aprender, não é? Então, nos vemos. Fique bem.